Olá, tudo bem? Eu sou Alan Menengotti. Bem-vindo a mais um Elos da Democracia. Hoje nós vamos falar de um assunto absolutamente estratégico para o desenvolvimento da nossa democracia, a educação. Se todas as crianças têm direito à educação, como garantir que ela aconteça de forma melhor e mais eficiente? Qual é o efeito do ensino em uma sociedade democrática? Como usar melhor os recursos? Quem vai falar com a gente hoje sobre esse tema é uma das pessoas que mais conhece o panorama da educação no Brasil. Graduada em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito pela USP, ela também é mestre em Administração Pública pela Universidade de Harvard. Uma liderança inspiradora na defesa de uma educação base de qualidade para os jovens do país. O nosso Elo da Democracia hoje é com a cofundadora e presidente executiva do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. Priscila, obrigado por me receber aqui na sede do Todos pela Educação para a gente falar de um assunto bastante importante para a nossa democracia, né? Que é a educação do nosso país. Isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade para poder fazer essa relação tão importante entre educação e democracia. Afinal de contas, a educação ela tem relação positiva com várias áreas, mas a democracia ela é a base de todas as outras, né? Então a gente precisa ter uma educação de qualidade, igualdade de oportunidades, para que a gente tenha condições para que toda a população brasileira tenha o seu potencial colocado em prática, né? Assim, todo mundo, toda criança, todo jovem, todo adulto, todo mundo tem uma série de potencialidades, mas que deixa de colocar em práticas, deixa de colocar isso a favor do Brasil, a favor da sua vida, a favor da sua família, da sua comunidade, porque a gente falha como país há décadas, há centenas de anos. Qual democracia foi construída no nosso país nos últimos 30 anos com a educação que a gente tem? Foi dado devido valor à educação no nosso país? Então, não foi, né? Assim, desde a formação do nosso país, a gente sempre priorizou muito mais, né? Tarde, mas a gente sempre priorizou muito mais o ensino superior, né? Ele sempre foi uma estratégia do governo central, do governo nacional, para dar educação para as elites. Até porque muitos deles, durante a educação básica, também acabavam estudando fora do país ou estudavam em escolas públicas, mas que eram muito poucas, só para essa elite. E aí, aqui eu quero aproveitar e comentar um assunto que muita gente fala assim, sabe, Alan? Poxa, mas na minha época, na época do meu pai, na época da minha avó, a educação pública era de boa qualidade. Ela não era de boa qualidade. Ela não era de boa qualidade porque ela era para poucos. Quando eu estava no ensino médio, 40% dos jovens da minha idade estavam no ensino médio. Quando os meus pais estavam no ensino médio, 15% dos jovens estavam no ensino médio. Então a gente tinha um ensino médio muito restritivo, para poucos, para a elite. Não eram para todos, né? Não era um ensino médio para todos, não era uma educação básica para todos. Então o que aconteceu é que a gente expandiu mais recentemente a oferta, a qualidade caiu, de fato caiu, e acho que essa é a grande luta do Todos pela Educação, é elevar a qualidade do ensino. E você tem razão, a falta de prioridade na educação, a estratégia equivocada dos governos sucessivos de não investir nas pessoas, de achar que é possível a gente construir um país melhor, seja lá qual for o projeto de país dos governos que a gente teve. Essa premissa de que era possível construir um país melhor sem investir nas pessoas é algo tão equivocado e que a gente paga um preço tão alto que a gente precisa reverter, né? É preciso que a sociedade brasileira passe a demandar mais educação com qualidade para todos e combatendo a desigualdade. Então o que a gente precisa é de equidade com diversidade. A gente não quer um país igual, a gente não quer um país com todo mundo igual, a gente quer um país que tenha equidade nas oportunidades, que cada um tenha um ponto de partida parecido, né? O que a gente não pode é fazer com que uma criança, porque ela nasceu naquela cidade, naquela família, ela não tenha oportunidade de colocar o seu projeto de vida de pé. E de que forma a educação, por exemplo, influencia para uma democracia melhor? A democracia deveria ser tratada ou começar a ser ensinada em sala de aula? Olha, tem algumas ideias importantes para um país que funciona em plena democracia. Um é você assegurar
os instrumentos para que esse cidadão, né, e cidadão é pequenininho, é cidadão, né, não é só quando começa a votar, com que todos os habitantes, né, com que todos os brasileiros, eles consigam navegar pelos sistemas nacionais. Eleições, debates públicos, emprego, renda, opiniões diversas, assim, você tem que saber navegar na sua sociedade, e isso é fundamental com as habilidades, as competências que a escola tem obrigação de garantir para todas as crianças e jovens e para os adultos que não tiveram oportunidade também. Então, aprendizagem é o primeiro, assim, é um bloco fundamental. O segundo bloco é esse que a gente já discutiu, que é equidade nas oportunidades. A gente precisa distribuir oportunidades para poder ter uma sociedade mais democrática. Qual que é um dos grandes perigos da democracia? O que está fazendo com que a democracia seja questionada? E uma parte tem a ver com a escola. Então, você vê, no ensino médio, 3 de cada 10 alunos sabem diferenciar fatos de opiniões. Então, 70% dos alunos, dos que concluem o ensino médio no Brasil, 70%, eles não sabem diferenciar aquilo que é uma opinião e aquilo que é um fato, aquilo que é um dado, que é uma evidência, e aquilo que é uma opinião meramente ideológica. Porque aí você consegue fazer uma série de mentiras e as pessoas engolem essas mentiras porque elas não têm e não adquiriram a competência de saber diferenciar fato de opinião. Então, a educação tem tudo a ver com a democracia em várias dimensões. E a gente vive um efeito dominó no Brasil, né? Um professor mal formado que prepara um aluno mal formado que se torna depois um profissional mal preparado. Qual que é o cenário do aprendizado hoje no Brasil? Primeira notícia boa, né? As boas notícias, depois as notícias ruins. 2 grandes notícias boas. Primeiro é que o Brasil, nos últimos anos, ele foi capaz de construir e começa a implementar políticas de base para a gente conseguir melhorar a qualidade do ensino. Então, o sistema de financiamento, Fundef, Fundeb, agora vai ter um novo Fundeb que vai ser aprovado esse ano e depois regulamentado no ano que vem, né? Uma PEC e depois um PL. Então, o sistema de financiamento muito melhor organizado hoje do que era 10 anos atrás. Sistema de avaliação. A gente sabe o que acontece na aprendizagem dos alunos por escola, por estado, por município, por região, pelo país. Então a gente tem, Prova Brasil, Enem, PISA, a gente participa das avaliações internacionais. Então assim, o Brasil ele realmente tem uma quantidade de informações e dados que é um instrumento muito poderoso para a população poder cobrar qualidade. A gente tem agora, mais recentemente, a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente tem um currículo nacional que não garante, porque isso precisa de políticas para serem implementadas, que a gente ainda precisa implementar, mas é um currículo que diz o seguinte: aluno do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do médio, você tem direito de aprender isso aqui. Né? As famílias agora elas têm um documento para dizer o seguinte: o meu filho aprendeu isso aqui faz parte do currículo da escola, a escola está garantindo essa aprendizagem. Então, alguns instrumentos de base foram construídos e eles já começam a produzir resultados. A segunda boa notícia é que no Fundamental 1, que é o antigo primário, então no 5º ano, que é o final do Fundamental 1, o Brasil avançou, mais do que avançou, o Brasil deu um salto de qualidade de aprendizagem, uma coisa que as pessoas falam muito pouco, porque a gente às vezes foca muito nas más notícias, mas o Brasil saiu de 28% das crianças com aprendizagem adequada em língua portuguesa, então aprenderam português, 28%, isso 10 anos atrás. Hoje a gente chegou em 60%. Então não tem nenhum outro indicador social, econômico, não tem nenhum outro indicador que tenha saltado tanto no país. Então, de novo, de 28 para 60 e crescendo, com tendência de crescer. Então, eu sou otimista e com todas essas ações a gente vai chegar num patamar muito mais elevado de qualidade do ensino. Agora as más notícias. São várias, eu vou selecionar 2 aqui, né? Vou comentar 2. Uma primeira é que a evasão é muito grande, né? A gente tem um funil. As crianças entram na escola, elas estão saindo e dessas que saem,
né? Então, 64% dos jovens concluem o ensino médio até 19 anos de idade. Então, é um funil. A gente precisa transformar esse funil num cilindro, né? Assim, entrou, saiu, né? E qual é o reflexo para a democracia de um país com tanta perda de potencial humano assim? Enorme, porque você está entregando para o país e entregando uma educação para esse jovem que vai fazer com que seja muito difícil ele navegar nessa sociedade cada vez mais do conhecimento, ele ter um emprego decente, um emprego que dê sustento para ele e para sua família, que ele consiga colocar o seu potencial a favor de si próprio, da sua família e do país. Então tem consequências enormes, e até no campo da segurança pública, né, que é uma preocupação de todos os brasileiros, para cada 1% de jovens que você evita a evasão, a gente tem uma queda de 2% na taxa de homicídios. Então, evasão tem muito a ver com homicídio, com assassinato no país, com violência. Então, e isso tudo vai minando a democracia, vai minando a sociedade, vai minando a tolerância da população em relação a projetos políticos, ao projeto de país. Assim, as pessoas estão cansadas de violência, desemprego. Isso tudo tem a ver com a educação, e a gente está tratando esses temas com as estratégias erradas. A gente está tratando com repressão, está tratando com reformas que não são a base do crescimento para o país, que é a educação. Você avalia que a classe política não entendeu ainda que investimento na educação tem reflexo, por exemplo, na economia, na segurança, em diversas áreas da sociedade? Olha, eu acho que eles sabem. Tanto é que quando tem campanha eleitoral, eles prometem, educação sempre é um dos temas que está na boca dos políticos, eles entendem. Então, os políticos hoje não têm um incentivo para realmente ter um compromisso com a educação, e acabam focando naqueles resultados de curto prazo, aquilo que eles podem mostrar, que eles podem tirar selfie, que eles podem tirar uma foto, que eles podem estar no jornal. Então, a gente tem que mudar o incentivo que a gente dá para os políticos, né? Então, a gente tem que começar a cobrar mais ações efetivas para a qualidade do ensino. Então, vamos falar sobre isso. Desde 2018, o Todos pela Educação coordena iniciativas, né, com propostas de medidas urgentes que precisam ser implementadas pelo governo federal. Que propostas são essas? Como que o governo federal recebeu esse projeto? E já começou a ser feito alguma coisa? Tá. Na verdade, desde o lançamento do Todos pela Educação em 2006, que a gente vem trabalhando com propostas para governos, né? É que essa que você está mencionando, ela é a mais recente. Isso. E ela é a mais completa e mais profunda. De fato, a gente ficou trabalhando 2 anos, com uma série de especialistas, foram 80 especialistas do Brasil inteiro envolvidos na construção de um plano estratégico muito detalhado de tudo que o Brasil precisa fazer até 2030, para que até 2030 o Brasil suba 50 pontos no PISA. Então, o que a gente construiu foi o seguinte, olha, nação brasileira, então governo federal, estados, municípios, gestores federais, gestores estaduais e municipais, legislativo, federal, estadual e municipais. Se vocês querem se comprometer com ações, estratégias que vão fazer o Brasil melhorar a qualidade do ensino, está aqui. Tudo que a gente precisa fazer, né? Então a gente fez esse documento que chama Educação Já. Faço convite para todo mundo entrar lá no nosso site, baixar o documento. E esse documento, na verdade, é uma série de documentos. Ele tem um documento introdutório e que apresenta 7 prioridades que a gente precisa avançar no país. E para cada uma dessas 7 prioridades, a gente tem um documento muito detalhado. Então, são mais de 1000 páginas. Para quem realmente se interessar, tem muito material ali para a gente poder estudar educação e entender o que o Brasil precisa fazer para poder melhorar a qualidade do ensino. E então, vocês mostram o que precisa ser feito e como fazer. Como fazer. Isso que é o mais relevante. Né? Exatamente. Não é uma bandeira, não é educação integral. Não. Então, ensino médio em tempo integral, mas como fazer? Como começar? Qual que é a política? Qual que é o instrumento de política? Qual que é o diagnóstico? Como conduzir isso, implementar? Então, ele realmente é bem detalhado. Essas 7 prioridades, acho que vale a pena mencionar. Primeira é primeira infância,
né? Primeira infância, entendendo que não é só educação, é todo atendimento para as crianças de 0 a 5 anos, né? Mas com ênfase do 0 aos 3, em educação, saúde, assistência, cultura e esporte. Esses 3 primeiros anos da vida de uma criança são determinantes, né, para formação cerebral, para o desenvolvimento cognitivo, físico, emocional, social, então emocional. Então é fundamental a gente cuidar das crianças. Os especialistas dizem que é o período em que você estimula a criança para o futuro, né? Isso, é o período de ouro da humanidade. Assim, se tem um período que é de ouro de qualquer pessoa, é do 0 aos 3. Depois a gente tem alfabetização, né? Lembrando que 55% das crianças de 8 anos não estão alfabetizadas ainda plenamente, né? Então é um problemão isso, a gente precisa garantir que toda criança esteja alfabetizada. O terceiro é a Base Nacional Comum Curricular, né? É implementar e fazer esse currículo nacional chegar na ponta, chegar na sala de aula e garantir que as crianças aprendem. Então tem uma série de estratégias coordenadas para que a gente garanta que a base nacional seja assegurada a todos os alunos. A quarta é a reforma do ensino médio, né? Então, assim, ensino médio em tempo integral, diversificado, com os itinerários diversificados e com educação profissional técnica, né? Então, nessas 3 estratégias também tudo muito detalhado. Financiamento, né? Obviamente, para tudo, assim, o combustível é o recurso. O Brasil, ele investe, não investe pouco em educação como um todo, mas o investimento per capita, né, por aluno ainda é baixo, porque a gente tem quase 50 milhões de alunos no país, então é um dinheiro que é bastante dinheiro, mas ele tem que ser dividido por muitos alunos, né? O Brasil ainda é um país de população jovem, então o per capita é baixo, então a gente tem uma série de estratégias ali para poder distribuir melhor esses recursos e fazer com que ele chegue melhor na ponta. O sexto é governança, né? Governança e gestão. Então, isso tem muito a ver com o Sistema Nacional de Educação, gestão da secretaria, gestão escolar, diretor escolar, enfim, tem toda uma série de estratégias. E por fim, e mais importante, na verdade, é professor. Então, a gente tem uma série de recomendações de políticas docentes, em 5 dimensões. Sim. Atratividade, formação inicial, formação continuada, carreira e condições de trabalho. Pois é, eu ia falar sobre os professores. Os dados aqui do Todos pela Educação mostram que 49% dos professores do Brasil não recomendam a profissão deles para os alunos. Que reflexo teria na nossa democracia se houvesse mais investimento nos professores? Seria um efeito radical, assim, positivo radical, porque o professor é o fator mais determinante para a qualidade do ensino. Então, todas as medidas que eu falei são medidas para que a gente garanta bons professores dando aulas incríveis em cada sala de aula. O mestre da sala de aula, quem conduz a sala de aula, a liderança da sala de aula é o professor, tem que ser o professor. Então, os países que têm, assim, vamos dizer assim, os países vencedores, os países que têm uma economia forte, que tem emprego, que as pessoas têm renda, que as pessoas têm menos violência, né, vivem num país menos... São países que investem no professor. E aí eu acho que tem uma coisa interessante, que é o seguinte: investir no professor, priorizar o professor, dar todo o foco no professor, não significa passar a mão na cabeça, assim, não significa tratar o professor como se fosse um bibelô, não é? A gente precisa remunerar bem professor, formar bem professor, atrair os melhores alunos do ensino médio para a carreira docente e cobrar resultado, porque esse é o profissional mais importante do país. Ele é tão importante que eu não posso, como cidadã brasileira, e nós todos como cidadãos brasileiros, a gente não pode não cobrar resultado desse profissional. Ele é muito importante, então a gente está fazendo o contrário no país. A gente tem um professor com políticas docentes muito fragilizadas, a gente não atrai os melhores alunos do ensino médio, a gente tem uma formação que, inclusive, a gente tem repercutido esse dado agora mais recentemente, inclusive formação de professores, então pedagogia e licenciaturas,
é a formação que tem mais crescido a educação à distância. Então o EAD, onde que cresce o EAD? Na formação de professores, que é o profissional que mais precisa de educação de qualidade, articulando prática e teoria. É complicado. Você confia? Você entraria numa cirurgia com um médico formado à distância, que foi para a universidade, para a faculdade, só os sábados para fazer a prova? Você colocaria a tua vida na mão de um advogado que vai te defender, um advogado formado à distância? Agora, você confiaria em viver num prédio projetado por um engenheiro formado à distância? A gente não admite isso. Por que a gente admite com um profissional mais importante que, na verdade, é quem está salvando vidas, é quem está construindo o Brasil, é quem está defendendo a gente em relação a um país melhor? A gente está admitindo isso. Então, assim, é de uma É um alerta que você faz. Eu faço esse alerta, assim, porque eu acho que é uma inversão completa, né? A população brasileira tem que ser inteligente, esperta o suficiente para dizer o seguinte: de tudo isso, o mais importante é a educação. Então, se você não está me dando uma educação de qualidade, é isso que eu vou cobrar e eu vou penalizar nas urnas quem não fizer isso. E eu vou beneficiar nas urnas quem fizer mais pela educação. Então, acho que a gente tem que chegar num nível de intolerância em relação à má qualidade do ensino brasileiro. Isso tem repercussões em todas as dimensões das nossas vidas. Agora, um exemplo positivo vem de Pernambuco, vem do Ceará. Isso. É uma região do Brasil que é conhecida mais pela pobreza, né? Isso. E que sempre foi falado da precariedade da educação, né? E tem vindo notícias positivas. O que esses estados têm para ensinar para o restante do Brasil? Muito, né? Então, esse tema que você está levantando é muito bom. A gente tem, infelizmente, alguns estados, e os estados são fundamentais. A gente, às vezes, fica falando muito de governo federal. O governo federal tem uma repercussão, ele tem uma influência grande, não vou minimizar, mas os estados e os municípios são, assim, de longe os mais importantes para a educação básica. E os estados, especialmente, porque os estados, eles são aquele elo de ligação entre a União e os municípios, e eles, em regime de colaboração, eles podem ser grandes indutores de qualidade nos municípios, que é justamente o que aconteceu no Ceará. O Ceará foi isso, assim, o Ceará entendeu, como estado, como governo estadual, que ele precisava apoiar os seus municípios, né? Então, lembrando, os estados são responsáveis pelo ensino médio, né, e pelo Fundamental 2 de forma compartilhada com os municípios. E os municípios são responsáveis pela educação infantil e pelo Fundamental 1 e compartilhando o Fundamental 2. O que o Ceará entendeu? O óbvio, ele falou o seguinte, mas isso já tem quase 20 anos. Ele entendeu o seguinte: se eu não cuidar dos municípios, essas crianças vão chegar no ensino médio analfabetas. Como que eu vou fazer um bom trabalho no ensino médio se essas crianças estão chegando dos municípios com uma educação de baixa qualidade? Então, eles arquitetaram uma política para trabalhar junto com os municípios e garantir que essas crianças, elas se alfabetizem e aprendam tudo aquilo que elas têm direito de aprender, para que depois elas cheguem no Estado com um patamar mais elevado de aprendizagem, e aí o Estado consegue fazer um bom trabalho com elas. Então, o Ceará trabalhou com os municípios, teve continuidade de políticas públicas, né? Então, a gente tem aí um período de quase 20 anos de continuidade, não teve destruição de políticas. Então, isso fez com que o estado do Ceará, é um resultado incrível esse, das 100 melhores escolas brasileiras, 77 são do Ceará. Que dado, hein? É um super dado. Então, assim, o Ceará realmente, apesar de ser um estado com PIB per capita menor, né, abaixo, entre os piores do Brasil, ele tem um dos melhores resultados educacionais. Então, isso mostra que é possível. Se o Ceará fez, é possível que todo mundo faça. Então, agora precisa fazer. Pernambuco agora está indo na mesma direção do Ceará. Espírito Santo fez uma gestão excelente também no ensino médio. Então, a gente tem aí bons estados com bons resultados. E o estado de São Paulo está numa direção boa também. Então, assim, eu tenho esperança, eu acho que por tudo que a gente consegue monitorar, o estado de São Paulo também vai começar a apresentar bons resultados. Bom, a gente sabe que na educação tem alguns pontos que melhoraram bastante, né? Mas ainda tem muita coisa para ser feita, mesmo o Brasil estando entre os 10 países economicamente mais poderosos aí do mundo.
Nesses anos de crise, eu queria que você me respondesse, quem são os culpados pela educação não ser o eixo central do nosso país? E, por outro lado, quem são os responsáveis pelas melhoras que tivemos no país? Uhum. Olha, essa é uma boa pergunta, dá pra gente ficar falando bastante aqui, mas assim, olha, eu acho que tem um grande, assim, vamos falar de responsáveis e não de culpados, né? Porque, em geral, as coisas são muito compartilhadas, né? Assim, uma coisa que eu gosto das democracias e que eu acho que a gente não pode justamente ir por esse caminho de achar que heróis vão solucionar os nossos problemas, né? Não tem nenhum mito, nenhum herói, não tem ninguém que vai solucionar os nossos problemas de forma sozinho, isolado. Não é ele que vai. Sempre a responsabilidade é de todos nós. Se a gente tem políticos que não priorizaram a educação, é porque, de certa forma, a população brasileira também não demandou isso, né? Então, a gente precisa virar o jogo e trazer para nós a responsabilidade e as soluções. Quando o Todos para a Educação, que é uma organização da sociedade, produz soluções, dialoga com os governos e não entra muito na questão de ser contra ou a favor de um governo, de uma ideologia, de um dogma, mas está lá para poder fazer um diálogo propositivo. A nossa tese é que é esse o caminho que vai fazer com que a sociedade passe a ter uma atuação mais forte. Isso é muito democrático, né? Esse tipo de espaço é um espaço fundamentalmente democrático, né? Assim, é quase que a concretização no seu ápice da democracia. É quando a sociedade ela consegue dialogar com o governo e trazer soluções, ser propositiva, cobrar também, né? Colocar o dedo e dizer o seguinte: olha, isso aqui é um absurdo, isso aqui não pode acontecer. E os políticos, eles são o reflexo dessa população brasileira. Então, eu acho que a mudança tem que vir de nós. A população brasileira mudando, e esse tipo de trabalho que vocês fazem, né, de trazer informação, de abrir os olhos e fazer com que as pessoas enxerguem quais são as suas verdadeiras missões, né, e qual que é o engajamento mais importante de cada um, é a mudança na sociedade que vai fazer com que a política melhore. Eu não acho que a política vai melhorar porque vai chegar um herói e que vai fazer com que tudo vire, num passe de mágica, melhor. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. O Brasil não vai produzir essa inovação. Não vai. O que a gente tem que entender é que a democracia, ela nasce, um país melhor nasce na sociedade. Somos nós que vamos construir esse país melhor, né? Evitando retrocessos e fazendo avançar aquilo que a gente precisa melhorar. Priscila, olhando para a juventude escolar e as suas lutas por uma educação melhor, a gente pode esperar uma nova e mais saudável democracia para o século XXI? Eu espero que sim. Eu acho que a gente está melhorando os resultados, claro que mais lentamente do que a gente precisa. A grande questão, Alan, que é isso que me preocupa, nos preocupa muito, que é o seguinte: a sociedade está ficando cada vez mais complexa. Os ambientes de trabalho estão cada vez mais complexos, né? O mundo do trabalho cada vez mais complexo. E essa complexidade, esse avanço está indo mais rápido do que a nossa capacidade de também melhorar a educação. Então, a educação está melhorando no Brasil. Assim, a sensação que a gente tem é que não está, mas ela está melhorando. O filme é bom, assim, a gente está melhorando. A gente não está indo para trás, a gente não está estagnado. Acontece que o mundo está avançando mais rapidamente. Então, de forma relativa, estamos ficando para trás. Então, me preocupa. Eu acho que isso pode ter muito a ver com enfraquecimento da democracia do país, da economia do país. Isso pode gerar uma degradação das cidades, dos ambientes de segurança. Acho que isso pode levar a uma situação mais grave do que a que a gente tem hoje no país. No caso da gente melhorar a sociedade e fazer com que a gente tenha uma potência, inclusive para poder depois melhorar as outras questões, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe que a gente tem que melhorar a qualidade do ensino, a gente tem que garantir que toda criança entre na escola e permaneça e conclua, garantir essa aprendizagem. Como fazer isso? A gente já tem as 7 coisas que a gente precisa fazer no Brasil com excelência. Será uma derrota para o país, para os brasileiros, para a nossa sociedade, para a nossa democracia, para
para as nossas cidades, para a nossa qualidade de vida, para o nosso potencial do que a gente pode construir, se a gente não fizer isso. Então, eu acho que a gente tem que mudar, assim, o Todos pela Educação trabalha muito para que a gente mude essa situação. E eu confio que a população está começando a ficar cada vez mais atenta para essa questão. Então, a gente precisa intensificar. Então, trabalhos como o de vocês, e tem que ser somado, a gente tem que somar outros e mais outros. Somar forças. Somar forças, mais vozes falando o seguinte, não tem condição, se o Brasil nunca será um país melhor, mais justo, maior, se a gente não investir na educação. Se a gente não fizer isso, aí realmente a gente vai fracassar. Se a futura ministra da Educação saísse daqui do Todos pela Educação, qual que seria o problema mais difícil que você pensaria ali que seria um problema para se resolver a longo prazo? E o que seria o mais fácil e que não foi resolvido? Bem objetivamente, assim. Olha, o mais difícil e complexo é garantir a aprendizagem num sistema muito heterogêneo. Então, assim, você garantir a aprendizagem para todos num patamar mais alto, combatendo as desigualdades. Esse é o grande desafio do Brasil, né? Você tem que articular com todos os atores, com todas as etapas. Imagina que a gente tem um sistema que tem um governo federal, um Ministério da Educação, as secretarias estaduais, todas as secretarias municipais, todas elas precisam trabalhar de forma alinhada. Esse é o grande desafio. O desafio é um desafio de liderança. Não é um desafio de autoridade. Não basta ser ministro. Não basta estar lá na cadeira. É um desafio de liderar um movimento articulado, alinhado de implementação em alto nível de uma série de ações coordenadas. Esse é o grande desafio. E isso refletiria na nossa democracia. Sem dúvida nenhuma, porque aí, como a gente vem conversando aqui, uma educação de qualidade é os blocos construtores de uma nação democrática. Não existe uma nação verdadeiramente democrática sem uma população que tenha tido educação de qualidade assegurada. Então, assim, ou pelo menos essa é a democracia que eu gostaria de ter. A democracia que eu gostaria de ter para o Brasil é uma democracia forte, com uma população preparada para construir um país melhor. E isso só acontece com a educação de qualidade. E nesse contexto, para a gente terminar, qual que é a relevância que você enxerga num instituto como o nosso, o IEM, para o aprimoramento da democracia, com o intuito de debater essa democracia com pessoas relevantes da sociedade, que fazem diferença? Qual é a relevância que você veria no nosso instituto? Eu acho que é mais uma peça muito importante, e que eu vejo que cada vez mais a gente tem que ter outras iniciativas dessa pelo país, para a gente o tempo inteiro, como sociedade, sermos atores influentes, relevantes nessa construção. Conhecimento, trazer novas perspectivas, levar debates para a população, elevar a qualidade do debate público no país é uma estratégia fundamental. Acho que vocês estão fazendo aí um trabalho muito importante para o país. O que não dá é para a gente ficar nesse mar de desinformação, de fake news, de anticiência, da gente não levar em conta aquilo que é dado, aquilo que é informação concreta e real. A gente precisa realmente levar isso para a população. Existe essa onda de fake news, existe uma onda de destruição das bases da democracia que a gente precisa combater. Eu tenho certeza que a população brasileira não quer viver num país antidemocrático. Tenho certeza. Mas muitas vezes essa população, por não conseguir diferenciar aquilo que é o real, da opinião, daquilo que é fake news, daquilo que é fato, ela acaba sendo levada por uma onda que pode fazer com que o Brasil se enfraqueça nessa área da democracia. E isso vai ter repercussões na educação. Então não é só a educação que fortalece a democracia. A democracia fortalece a educação. É nesse país democrático em que você pode cobrar do gestor público ações efetivas para a educação, sem medo de represálias, esse é o país que a gente tem que viver. Então, eu acho que
iniciativas como o IAM e tantas outras, a gente precisa se juntar, a gente precisa se fortalecer e a gente tem que criar agendas conjuntas, né? Porque no fundo, assim, não são áreas separadas. Não tem aqui o Todos para a Educação cuidando de educação e vocês cuidando de democracia. Estamos todos juntos. Com a mesma bandeira, né? A bandeira é, no final das contas, melhorar o Brasil. O que a gente quer é um país maior, melhor, mais justo. É o que todo mundo quer, é o que você quer, é o que eu quero, é quem cuida de saúde quer, é quem está na área de segurança pública quer. Mas a gente precisa costurar esse tecido de várias iniciativas da sociedade e fortalecer, adensar a sociedade brasileira, porque é dessa sociedade que vai sair governos democráticos. Uma sociedade antidemocrática gera governos antidemocráticos, então a gente precisa fortalecer a democracia na sociedade. Priscila, foi um prazer conhecê-la. Prazer Obrigado por ter me recebido aqui. Espero que a gente possa somar realmente forças para um país mais democrático, com mais educação. Vamos somar. Obrigado. Prazer é meu. Gostei bastante das ideias e dos ideais defendidos pela Priscila. Os dados do Todos pela Educação que ela comentou com a gente hoje apontam 2 problemas sérios no Brasil: o de aprendizado e a evasão escolar. Se já é muito ruim o aluno não estudar, terminar os estudos sem saber quase nada é pior ainda. E essa é uma fragilidade que a nossa educação enfrenta. Como se envolver com a democracia desse jeito? Quando a gente fala em democracia, precisamos pensar na participação e envolvimento das pessoas. E a educação é a principal saída para se construir uma sociedade mais forte. Afinal, educação de qualidade tem o poder de melhorar tudo, da economia à inclusão social. Mas será que um dia a gente vai mudar esse jogo? Bom, tem gente pensando e trabalhando muito duro para isso. E o IAM, o nosso instituto, acredita muito na educação. Acompanhe o nosso movimento, se inscreve no nosso canal, deixe seu like e compartilhe o programa. É possível ser alguém que faz a diferença na construção de um país cada vez mais democrático. Eu sou. E você?